Conversa agora com o professor Pablo Gentili, que vai falar com a gente sobre todas essas questões que estão envolvendo aí essas diferenças dos dois governos. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, é uma alegria estar aqui na TVT e parabéns pelo trabalho que você realiza. Maravilha, o prazer é todo nosso, professor Pablo Gentili. E eu queria que o senhor começasse aqui trazendo para os nossos telespectadores da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual um panorama aí distinto, né, das duas políticas do Brasil e do nosso país vizinho, que é a Argentina, para que o nosso telespectador consiga entender aqui. A gente tem uma política especificamente de privatização, entregas das empresas do setor público à iniciativa privada. Eu sei que antes do governo Fernandes, o antecessor, o Macri, tinha uma política totalmente parecida com a nossa atual aqui e que agora é diferente aí na Argentina. Eu queria que o senhor pudesse fazer para a gente um panorama de tudo isso. Claro, a Argentina enfrenta um momento muito especial porque iniciou um governo popular, um governo democrático, progressista, em dezembro de 2019. Em março de 2020 começa a pandemia em toda a América Latina, impacta na Argentina, como em todos os países da região, de forma muito regressiva, com um enorme risco para as condições de vida sociossanitárias de milhões de pessoas. O governo argentino, um governo com preocupação pelos direitos humanos, sociais, políticos, culturais, naturalmente definiu uma política de proteção, de isolamento, de cuidado muito mais da vida sobre a economia, e desenvolveu uma série de estratégias que tiveram bons resultados em termos da proteção das condições de vida da população, também um impacto na economia que não podem se negar, muito complexas. Na Argentina, como no resto do mundo, a economia impactou, a pandemia impactou negativamente na economia, mas também nós conseguimos salvar muitas vidas que, nas condições que enfrentamos depois da herança de 4 anos de governo neoliberal, teriam sido na Argentina, como estão sendo no Brasil, absolutamente devastadoras. Se na Argentina não temos a quantidade de mortos que tem no Brasil, se tivermos a possibilidade de conseguir proteger a vida de milhares de pessoas, não foi porque temos uma estrutura sanitária ou de proteção e cuidado social eficaz, porque durante 4 anos de governo neoliberal de Maurício Macri, toda essa estrutura se desmontou ou tentou ser desmontada. O que permitiu garantir essa proteção foram as políticas que desenvolveu o governo do Alberto Fernandes num contexto internacional naturalmente adverso. Mas estamos com dois modelos totalmente diferentes. Um modelo que protege a vida e tenta reconstruir a estrutura do Estado como o garante dos direitos, de um lado, e do outro lado, infelizmente, o Brasil, que vocês conhecem muito melhor do que nós, com um presidente totalmente indiferente a vida do seu povo e privatizando, transferindo os bens e o patrimônio público brasileiro, construído com o trabalho e o esforço do povo brasileiro, aos grupos econômicos mais ricos e concentrados do país ou internacionais. Professor Pablo Gentili, no governo de Maurício Macri, a gente sabe que as tarifas na Argentina subiam assim praticamente todos os meses. Aí eu vou trazer especificamente num ponto que era a questão tarifária de energia elétrica, né? Aqui no Brasil, o governo autorizou a privatização da Eletrobras, né? A gente sabe que nenhum país desenvolvido entrega sua matriz energética na mão da iniciativa privada. E agora, no governo de Alberto Fernandes, esses preços estão lá embaixo. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo para a gente de tudo isso. O que foi essa época do governo Maurício Macri, com essas tarifas altíssimas, né? E tentar fazer um paralelo com a nossa privatização aqui, caminho da Eletrobras, do setor elétrico brasileiro. Primeiro, a privatização da Eletrobras é uma tragédia não só para o Brasil, é uma tragédia para a América Latina, porque é a demonstração de uma empresa eficiente, capaz de referência, não só latino-americana, sino mundial, que está sendo privatizada porque gera um enorme benefício e um grande negócio para os grupos concentrados de economia, que são os grandes beneficiários do governo Bolsonaro. Portanto, aqui, desde a Argentina, observamos isso com muita preocupação.
Na Argentina, o sistema energético é diferente do Brasil, convive no setor privado com o setor público. A privatização aconteceu há alguns anos atrás, então o principal mecanismo de controle público sobre a política energética passa pelas tarifas. Sim? E você pode diferenciar o caráter de um governo mais popular ou mais neoliberal em função da sua política tarifária com relação à política energética. Só para os ouvintes e os televidentes da TVT. Primeiro, durante o governo de Maurício Macri, o governo que governou a Argentina entre 2016 e 2019, as tarifas aumentaram da energia elétrica mais de 600%. A tarifa de gás aumentou 1.500%. Durante o governo de Alberto Fernandes, isso em 4 anos. Sim? Durante o governo de Alberto Fernandes, a tarifa da energia só agora vai aumentar 9%. Houve uma grande compulsa dentro e pressão entre diferentes setores do governo sobre qual deveria ser esse índice, mas prevaleceu um índice inferior a 10%. A Argentina é um país com uma alta inflação, altíssima inflação também, situação herdada e com um grande endividamento público herdado do governo anterior. Nós temos uma previsão inflacionária para esse ano de quase 50%, 48%. A previsão oficial é um pouco menor, é de 30%, mas dificilmente será cumprida. Portanto, um aumento das tarifas de só 9% significa um aumento que é 3 vezes inferior ao aumento da inflação. Portanto, é uma política que garante uma política indireta de transferência de renda para as famílias mais pobres, como uma forma de subsídio às famílias mais pobres de enfrentar a crise social que se vive como herança do governo Macri, aprofundadas pela pandemia. Mas isso coloca em evidência 600% em 4 anos, nós não chegaremos e esperamos a 20% nos próximos 4 anos e 1.600%, 1.500% com relação ao gás. É uma política que claramente durante o governo Macri beneficiou aos grandes grupos econômicos que controlam as empresas de energia elétrica por um lado, uma política que defende os consumidores, os cidadãos por outro, durante o governo do Alberto Fernandes. Assim como no Brasil, a Argentina enfrenta uma grave seca, é considerada aí a pior em 40 anos. Aqui no país, há risco de apagão no setor elétrico e o cenário se repete também aí na Argentina. A gente tem acompanhado, professor, a situação dramática do Rio Paraná, um rio importante para a economia do país, para a economia da Argentina. Foi privatizado na Argentina a questão dos portos, mas esse modelo de exploração por parte do setor privado aí acabaram gerando um impacto ambiental muito grande e agora o governo argentino estuda aí voltar com o controle dessas operações. Quais foram os efeitos dessa privatização dos portos na Argentina, professor? Infelizmente, a Argentina não tem nenhuma originalidade nem lição que transmitir diferente ao que é no mundo todo que acontece quando se privatiza alguma coisa. Quando se privatiza alguma coisa, quem perde é o povo, porque o que se privatiza é um patrimônio público, um patrimônio acumulado pelo trabalho da sociedade, que acaba sendo transferido. E o que se privatiza normalmente é um grande negócio, nunca se privatizam as coisas que não geram lucro. Portanto, na Argentina, todos os processos de privatização que se desenvolveram nos governos anteriores, não nos governos de Néstor e Cristina Kirchner, nem menos agora ainda no governo do Alberto Fernandes, senão nos governos neoliberais que infelizmente ocuparam boa parte da nossa experiência democrática recente, tiveram um efeito regressivo devastador. Nossa economia se fragilizou, nossa economia passou a aumentar sua dependência externa, nossa soberania, seja soberania energética, seja soberania em termos do nosso comércio exterior, em termos da nossa moeda,
e inclusive a nossa soberania pedagógica em termos também da privatização ou da tentativa de privatização da educação, sempre foi um mecanismo que beneficiou os ricos e prejudicou o resto da sociedade, que beneficiou a concentração da riqueza e a multiplicação da pobreza e da desigualdade social. Isto acontece na Argentina e acontece também agora no Brasil durante o governo Bolsonaro. Portanto, nenhum governo democrático pode pensar que pode gerar, ampliar e multiplicar direitos privatizando bens e patrimônio público em qualquer setor. A Argentina está tentando reverter esse processo de privatização, gerando uma política de ampliação de direitos sociais e de ampliação da intervenção do Estado nas áreas nas quais é fundamental essa intervenção para defender direitos. Por isso que eu falava que, com relação à política energética, não passa só por transformar o que seria necessário, sem dúvida nenhuma, em empresas públicas, as que foram transformadas em empresas privadas, senão também intervindo na definição das tarifas. Porque a forma que temos de beneficiar os grupos privados na política energética é não só com a privatização das empresas, senão também com a política tarifária. E não apenas para os particulares, senão também para as empresas. Portanto, essa é a política que o governo do Alberto Fernandes está tentando gerar, uma maior intervenção do Estado como um grande aparelho institucional para preservar, ampliar e multiplicar direitos. E vou dar só apenas mais um exemplo. A Argentina é um país que recentemente aplicou um imposto que deveria ser referência, e de fato assim é recomendado, inclusive mesmo pelas Nações Unidas, como um dos critérios necessários para enfrentar a pandemia, que é um imposto às grandes fortunas. Nesse contexto de crise excepcional que vivemos, não todo mundo pode pagar igual o custo da crise. E tem que ser os setores que concentram o capital, que concentram a riqueza econômica e que, inclusive, aumentaram sua riqueza durante a pandemia, os que devem contribuir excepcionalmente com uma reforma tributária que permita taxar mais a riqueza e menos a pobreza. Esse imposto extraordinário às grandes fortunas na Argentina gera uma enorme quantidade de recursos, inclusive 20% disso vai destinado à educação, 20% ao Ministério de Desenvolvimento Social, ao Ministério do Trabalho, ou seja, e é apenas um imposto que pagam algumas poucas famílias argentinas que durante todos esses anos multiplicaram sua renda num contexto no qual a sociedade argentina se voltava cada vez mais pobre, cada vez mais desigual. Professor Pablo Gentili, nosso tempo já está se esgotando, infelizmente, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor, no que diz respeito de como vocês argentinos, de como o governo de Alberto Fernandes está trabalhando para frear e conter aí a pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro dá todos os exemplos contrários e possíveis mediante a pandemia. Não usa máscara, causa aglomeração, enfim, vai contra o que diz a ciência. Como é que o governo de Alberto Fernandes está lidando com a pandemia e como é que está aí como é que está a questão da vacinação na Argentina? Bom, como você disse, para mostrar que o Bolsonaro está errado é só seguir os princípios que ditam os especialistas, os epidemiólogos no mundo todo. É distanciamento, é cuidado, é proteção. É biosseguridade básica, já reconhecida, conhecida, certificada no mundo como necessária. Bolsonaro continua acreditando que o coronavírus é apenas uma gripezinha, só que uma gripezinha que custou mais de 500.000 vidas no Brasil. A solução é continuar as políticas de distanciamento e de proteção e, naturalmente, aumentar e ampliar o processo de vacinação. A Argentina tem recebido já mais de 20 milhões de doses de vacina, o que permite quase chegar à metade da população. Estamos ainda quase chegando a 35%. Em um mês esperamos na metade da população já com a primeira dose e uma boa porcentagem com a segunda dose da vacina. Mas o mais importante não é só isso, é que a Argentina tem começado a produzir
em acordos com laboratórios internacionais, seja com a AstraZeneca e também agora com o governo russo, com o laboratório Galameia, a vacina Sputnik aqui na Argentina, que já começa a ser produzida, e isso ajudará a ampliar a campanha de vacinação. Mas o coronavírus não se acaba só com a vacina. O coronavírus acaba com uma série de medidas também que tem a ver com a construção de um contexto de pós-pandemia que também precisa de um Estado presente, de um Estado ativo, de um Estado que intervenha na defesa do interesse popular. Esse não é o governo Bolsonaro. O Brasil tem a grande oportunidade de fazer uma mudança radical na sua política pública no próximo ano, elegendo Lula presidente, e nós, desde a Argentina, estaremos acompanhando esse processo e trabalhando junto com vocês para que o Brasil mude e volte a ser o que foi durante todos esses últimos anos para todos os latino-americanos. Um faro que ilumina o futuro de uma América Latina mais justa, mais igualitária. Perfeito. Professor Pablo Gentili, doutor em Ciências Sociais, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Se cuide aí na Argentina, espero falar contigo em uma breve oportunidade. Abraço. Tomara que sim, parabéns pelo trabalho e um grande abraço também.